mais uma vez, estamos aqui aguardando os alunos. Mas para registro, vamos mostrar aqui o conteúdo que seria trabalhado nessa aula de hoje. Então, hoje seria uma aula de introdução à termodinâmica. Essa introdução à termodinâmica, nós veríamos primeiro a expansão de um gás ou compressão gasosa. Esse processo é um processo chamado termodinâmica porque existe troca de energia entre o sistema e uma vizinhança. O que é sistema, o que é vizinhança? Sistema é tudo que a gente separa para análise do gás, tá? Então, por exemplo, eu escolho o recipiente, o peso e o gás como meu sistema. Nessa imagem eu tenho um processo termodinâmico. Por quê? Porque a chama que não faz parte do meu sistema, que eu não escolhi aqui como sistema, eu só escolhi o recipiente, o gás e o êmbolo, está fornecendo calor para o que eu escolhi, que é o meu sistema. Então, isso daqui que não faz parte do sistema é chamado de vizinhança. Sempre que a gente tem troca de calor, de energia, não apenas na forma de calor, qualquer forma de energia, a gente tem a troca de energia entre o sistema e a vizinhança, nós temos o que chamamos de processo termodinâmico, tá? Então, termodinâmica é isso, é a troca de energia entre um sistema e uma vizinhança. Sempre que houver troca de energia entre o sistema e uma vizinhança, nós teremos um processo chamado de termodinâmico, certo? Bom, esse processo exemplificado aqui, você tem o gás preso a um recipiente com êmbolo. Êmbolo é essa parte móvel aqui que pode subir ou descer e isola o gás do meio externo, prende o gás no recipiente. É como se fosse aquela borrachinha da seringa de injeção. Aquilo é um êmbolo. Você comprime e distende o líquido dentro da seringa sem que ele vaze ou extravase para a parte externa. Então, aquela borrachinha preta da seringa é o êmbolo, tá? Aqui, nosso êmbolo seria essa tampa aqui, móvel, que comprime o gás através do peso aqui nessa figura, tá? Quando a gente aquece, existe uma força que as moléculas do gás fazem, e essas moléculas fazem uma força empurrando o êmbolo para cima, contrariando o peso que está aqui em cima dele. E aí esse êmbolo vai subir através da aplicação dessa força e o gás vai expandir, tá? Bom, nós já estudamos lá no segundo ano e no primeiro ano que toda vez que a gente realiza uma força e essa força é capaz de provocar um deslocamento, a gente tem um trabalho sendo realizado. Então, esse gás aqui, ele aplicou uma força e essa força promoveu o deslocamento do êmbolo. Então, nós temos aqui um exemplo de termodinâmica, tá? De trabalho termodinâmico. Tem trabalho porque tem força e tem deslocamento. E é um processo termodinâmico porque o trabalho ocorreu devido ao fornecimento de calor da chama para o sistema, ok? Então, nós temos um trabalho que foi aplicado no gás, tá? Nesse caso aí, numa expansão gasosa. Nós poderíamos ter uma compressão gasosa se a gente empurrasse o êmbolo para cima. Então, esse trabalho aqui foi realizado pelo gás. O gás expandiu e empurrou o êmbolo. Se fosse o contrário, eu empurrasse o êmbolo para baixo, seria um trabalho sobre o gás. Um agente externo, eu estaria empurrando o êmbolo para baixo. O trabalho seria realizado sobre o gás. São as duas formas que nós temos. Bom, mas esse trabalho ele é realizado como? O trabalho
ele é provocado pela força e o deslocamento. E quem exerce a força no gás? Quando você aquece, as moléculas se agitam e essa agitação promove uma expansão do gás. E essa expansão, ela acaba pressionando, forçando as paredes do recipiente. Então, a pressão é que a força, é que faz o papel da força. Então, pressão, vocês sabem que é força sobre área. A pressão exercida pelas moléculas sobre essa área toda é a força do trabalho que está sendo aplicado para deslocar o êmbolo aí para cima. Desculpe. Então, o que acontece? Trabalho vai ser igual a pressão, que no caso faz o papel da nossa força, e o deslocamento. Quem é o deslocamento? O êmbolo estava aqui e veio para cá. Ele teve esse deslocamento aqui. Se eu pegar o volume final e diminuir do inicial, eu vou ter exatamente o quanto ele deslocou. Então, volume final menos o inicial, eu tenho o deslocamento, que é o D da nossa fórmula de trabalho. Então, trabalho é F vezes D. No nosso caso, pressão vezes qual é o deslocamento? O volume final menos o inicial. Dá exatamente o que o gás promoveu de deslocamento no êmbolo. Então, no caso da transformação gasosa, o trabalho vai ser dado por pressão vezes variação de volume, tá? Então, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. A unidade de trabalho, a gente sabe que é joule, a mesma de energia. E vai continuar sendo joule, porque é a mesma grandeza, tá? Só está sendo analisada em situações diferentes. Então, a grandeza é a mesma, a unidade não muda. Trabalho vai ser sempre medido em joules, ok? Bom, na expansão, a variação de volume é positiva, porque o volume do gás aumenta, né? Estava com volume menor, expandiu, as moléculas do gás empurrou o êmbolo para cima, o volume fica maior. Então, a variação do volume é positiva, significa que a pressão interna de dentro do gás é maior do que a externa. Então, foi o gás que realizou o trabalho, tá certo? Então, o gás, ao expandir, realiza trabalho, certo? Na compressão, é o contrário. Então, o volume sofre uma variação negativa. Por quê? Porque o gás é comprimido, o volume final é menor do que o que ele tinha no início. Porque você empurra o êmbolo para baixo. Você pressiona o êmbolo para baixo, diminuindo, comprimindo aí o gás, diminuindo o volume do gás, tá? Nesse caso, a pressão externa é maior do que a interna. O gás vai sofrer uma compressão e o trabalho está sendo realizado sobre o gás. É você que pressiona o gás, você que faz um trabalho sobre ele. Então, numa expansão, o trabalho é realizado pelo gás. Numa compressão, o trabalho é realizado sobre o gás. Certo? Se a gente for analisar graficamente, a gente percebe facilmente que trabalho é o produto da pressão vezes variação de volume. Então, você tem um gráfico de pressão versus volume. A pressão é constante, volume inicial e final. Se o gás tem um volume final maior do que o inicial, sentido da setinha para a direita, significa que o gás expandiu, trabalho positivo. Se você tem o mesmo gráfico, a pressão promove um volume final menor do que o inicial, setinha para o lado oposto, você observa que o gás tem uma redução de volume, consequentemente ele está sendo comprimido, o trabalho é negativo, ok? Graficamente, pressão versus volume, qualquer gráfico de pressão versus volume, a área do gráfico vai ser igual ao trabalho, independente de ser uma curva ou uma reta. Aqui a gente só trabalha, como a gente está falando de física clássica, a gente só trabalha
com figuras retas. A gente não sabe tirar a área de curva ainda. Vocês ainda não estudaram como tirar a área de curva, tá? E vocês só vão ver a nível de terceiro grau. E aí, o que acontece? A gente vai trabalhar com as áreas de figuras geométricas que vocês conhecem. Trapézio, triângulo, retângulo, para poder calcular o trabalho nas transformações, ok? Existem transformações que são transformações cíclicas. O que é isso? São transformações que completam um ciclo. Então, o gás está no estado A, com uma pressão A e um volume A, ele sofre uma transformação para B, depois se transforma para C, depois se transforma para D e retorna para A. Completou um ciclo. Então, ele estava com uma pressão inicial e um volume inicial, ele sofre sucessivas transformações e volta para o estado inicial. Então, ele retorna novamente para o estado inicial. Isso é chamado de transformação cíclica, tá? Na transformação cíclica, o trabalho total vai ser o trabalho de AB mais de BC mais de CD mais de DA, ok? Quando você analisa o trabalho aqui, você percebe que o trabalho de AB e de CD é zero. Por que zero? Porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Qual a variação de volume que teve de A para B? Nenhuma. E de C para D? Também nenhuma. Tá? Ele permanece com o mesmo volume Y aqui e com o mesmo volume X aqui, que eu não sei qual é. Mas a gente percebe que o valor não muda, já que é uma reta. Então, o trabalho de AB e CD é zero. O trabalho total vai ser o trabalho de BC e o trabalho de DA, ok? Você tira esse trabalho, você pode calcular pela área do gráfico, e a área do gráfico aqui, por exemplo, a área desse retângulo, mais a área desse trapézio aqui de BC. E você consegue determinar. Ou, se você quiser calcular diretamente a do ciclo, você pode pegar a área desse trapézio aqui, ó, que mesmo o trabalho de AB e de CD sendo zero, você pegando a área desse ciclo aqui, você já acha a resultante, que é a soma de BC mais DA. Aqui, ó, você pegaria primeiro BC, o trapézio, depois DA, esse retângulo aqui embaixo, e somava os dois, tá? Como DA é negativo, porque o sentido da seta está para cá, você jogaria lá e teria uma subtração. Mas você pode calcular o trabalho pela área do gráfico, do ciclo, que é mais fácil. Você pega a área desse trapézio, você não precisa nem somar nem subtrair, depois você já acha esse valor, certo? Bom, energia interna. O que é energia interna? A energia interna de um sistema corresponde à soma de todas as formas de energia que você tem dentro do sistema. Então, todas as formas de energia que estão nas moléculas que compõem o gás, no caso aqui a gente está estudando termodinâmica, estamos falando principalmente de gases, estudo de gases. O que acontece? Quando você tem uma energia interna, você tem várias formas de energia. Você tem energia potencial da molécula que está estabilizada, vibrando, mas está estável, sem deslocamento. Você tem energia cinética das moléculas que estão em choque, batendo e se movimentando. Você tem várias formas de energia dentro do sistema. Porém, essas energias acabam virando agitação. Então, se você cede, por exemplo, energia calorífica ou energia térmica para as moléculas de um gás, esse gás vai pegar, as moléculas vão pegar essa energia vai ser utilizada para agitar as moléculas. Então, indiretamente, qualquer forma de energia que você tenha no gás vai virar agitação molecular. E essa agitação molecular, ela corresponde exatamente à temperatura. Quanto maior a agitação, maior o nível de agitação, maior a temperatura das moléculas. E é isso que significa energia interna. Então, para a física, do ponto de vista físico, quando a gente falar de energia interna, que é representado simbolicamente pelo ΔU,
a gente está falando de temperatura, tá? E a gente tem duas maneiras de aumentar a temperatura, a energia interna de um gás. Se a gente realiza o trabalho sobre ele, então se o trabalho é negativo, ou seja, você tem um gás no recipiente, você comprime, você vai ter menos espaço para as moléculas, elas estão com nível de agitação natural delas, só que elas vão se chocar mais e se chocar contra as paredes do recipiente, aumentando a agitação, aumentando assim a temperatura, aumentando a energia interna do gás. Ou você pode fornecer calor para o sistema, aumentando o ΔQ, aí as moléculas recebem essa energia é transformada em energia cinética das moléculas, elas vibram mais, se movimentam mais, consequentemente se chocam mais e aumenta aí o nível de agitação também, que é a temperatura. Ok? Então, a energia interna, temperatura, ela pode ser aumentada de duas formas, com o trabalho ou com o calor recebido. Por isso que a gente chama de processo termodinâmico troca de energia. O trabalho é uma forma de energia, nós já vimos isso. Se você realiza trabalho ou o gás realiza trabalho, está ocorrendo uma troca de energia com a vizinhança. Então, é um processo termodinâmico. O calor é a mesma coisa. Se você fornece calor, retira calor do sistema para a vizinhança, é um processo termodinâmico que está havendo troca de energia. Então, as formas que a energia pode ser trocada pode ser através de energia interna, pode ser através de trabalho, pode ser através de calor. Isso aqui caracteriza um processo termodinâmico. E para diminuir a energia interna ou a temperatura, processo exatamente oposto, né? Se o gás expande, ele realiza trabalho, o que acontece? Ele empurra o êmbolo para cima, ele perde energia para empurrar o êmbolo e ainda perde energia porque ele tem mais espaço, diminui o número de choques, diminuindo a agitação, já que o recipiente aumentou de tamanho quando ele expandiu, tá? E você pode retirar calor do gás. Se você retira o calor do gás, consequentemente ele perde energia, diminui a agitação molecular e, consequentemente, você tem uma redução da energia interna, certo? E aí a gente entraria na primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica é o princípio de conservação da energia, ou seja, toda forma de energia que você fornece a um sistema permanece nesse próprio sistema. Então, se eu tenho uma quantidade de calor cedida ao sistema, fornecer uma quantidade de calor para o sistema, o que vai acontecer? Esse sistema pega parte desse calor, realiza um trabalho, e o que ele não consegue realizar trabalho vai ser absorvido pelas moléculas, virando energia interna. Tá? Então, exemplo, transferir 100 joules de calor para um gás. Esse gás pegou e realizou 30 joules de trabalho. Os outros 70 joules têm que ficar no próprio gás, pelo princípio da conservação da energia da termodinâmica. E aí o que vai acontecer? Ele vira o quê? Vira energia interna, aumentando a sua temperatura. Ok? Então você tem o princípio da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Toda a energia que é fornecida ou transferida num processo termodinâmico por um gás fica contido no próprio gás, quer seja sob a forma de calor, de trabalho ou de energia interna. E aí a gente tem as aplicações, né, da primeira lei. Então, a variação da energia interna final menos inicial. Se o trabalho é positivo, a energia mecânica sai do sistema. Então, trabalho positivo, como está sendo aqui, né, o gás está expandindo, a energia mecânica está empurrando o êmbolo para fora do sistema. Se o trabalho for negativo, a energia mecânica entra, porque você pressiona o êmbolo, você transfere energia para o gás. Então, o gás expandiu, ele cede energia, trabalho positivo, o trabalho negativo foi feito sobre o gás, ele recebe energia. Quantidade de calor positiva significa que a quantidade de calor está entrando no sistema, o gás está recebendo calor.
Se for negativo, significa que o gás está perdendo calor, tá? E a variação da energia interna, se ΔU for positivo, a temperatura está aumentando. A temperatura do gás aumenta se ΔU for positivo. Se ΔU for negativo, a temperatura está diminuindo. Então, no processo termodinâmico, você analisa quem recebe e quem cede trabalho, calor e energia, ok? Então, você tem que considerar os sinais. O trabalho é positivo se foi realizado pelo gás, negativo se for realizado sobre ele. Recebeu calor, ΔQ é positivo. Cedeu calor, ΔQ é negativo. Variação da energia interna, ΔU é negativo se a temperatura diminui, ΔU é positivo se a temperatura aumenta. Essa relação vocês têm que saber e têm que colocar quando for aplicar a termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, certo? E aí essas aplicações ocorrem em casos particulares. Você pode aplicar nessas transformações, desculpe, essa primeira lei. Aí você tem as transformações que vocês já viram em química, mas a gente vai ver novamente: isobárica, isotérmica, isovolumétrica e uma que vocês não viram, que é a adiabática, que eu vou explicar para vocês, que não tem troca de calor entre o sistema e a vizinhança, tá certo? E aí depois a gente vai ver lá um processo termodinâmico, ok? E entraremos na segunda lei da termodinâmica, que a gente fala de máquinas térmicas, tá? Máquinas térmicas é aquela máquina que recebe calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e o excedente, que ela não consegue transformar em trabalho, ela joga para uma fonte fria. E aí entra o princípio da segunda lei da termodinâmica, que nenhum dispositivo térmico é capaz de transformar todo o calor que ele retira da fonte quente em trabalho. Sempre vai ter uma quantidade que ele não consegue transformar em trabalho que vai ser eliminada para a fonte fria, princípio da máquina térmica, tá? E aí a gente aplica essa lei, trabalho é igual a variação da quantidade de calor nas diversas situações. Podemos calcular o rendimento de uma máquina, quanto mais trabalho ela faz com a quantidade de calor recebida, mais rendimento ela tem, maior vai ser o rendimento dela, tá? E a gente vai falar também de motores a combustão e depois vamos falar do refrigerador, que seria uma máquina térmica ao contrário, ok? Isso aí é só para ficar registrado aqui que a gente iria trabalhar hoje nessa aula, beleza? Bom, então, o que que acontece? Nós vamos ver aqui as aplicações da primeira lei. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos trabalho, ou quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU.
Essa é a fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica. Como é que a gente vai analisar essa aplicação nas transformações específicas que a gente viu? Então, a transformação isobárica, que é a primeira transformação que nós vimos, é aquela transformação na qual nós temos uma pressão constante. Então, a gente tem pressão constante, e se nós temos a pressão constante, uma transformação isobárica, o que vai acontecer? Nós temos trabalho, que trabalho é pressão vezes variação de volume, tá certo? Temos quantidade de calor, porque é um processo termodinâmico, e temos também variação da energia interna. Então, numa transformação isobárica, nós podemos dizer que a fórmula para ser aplicada é a mesma da primeira lei, porque nós temos ΔU, ΔQ e trabalho. Então, nós vamos dizer que ΔU é igual a ΔQ menos trabalho, ou trabalho é igual a ΔU mais ΔQ, tá? Só inverter a equação. Então, nós temos variação da energia interna, porque a temperatura aumenta ou diminui. Temos quantidade de calor, porque pode ser fornecido ou retirado. E temos também o trabalho, que pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás. E aí, jogando o sinal, a gente consegue determinar as outras características. Tá ok? Se a transformação for isotérmica, isotérmica vem de isoterma, mesma temperatura. Se a transformação for isotérmica, o que vai acontecer? Nós não temos variação de temperatura. E eu disse para vocês que variação de temperatura, do ponto de vista físico, é o nosso ΔU, tá? Então, variação da energia interna não vai existir. Então, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Se nós não temos variação de energia interna, como é que vai ficar a primeira lei aplicada numa transformação isotérmica? ΔU é igual a ΔQ menos trabalho. ΔU é zero, significa que passando para o lado de lá, ΔQ é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor fornecido ao gás é transformado em trabalho, em energia mecânica, porque não tem variação da energia interna. Significa que se eu transferir 100 joules para um gás de energia, esses 100 joules vai ser convertido em trabalho. E aí o nível de agitação das moléculas permanece o mesmo, porque a molécula não vai ter recebido nenhuma forma de energia, certo? E aí mantém-se estabilizado, ok? Bom, já na transformação isobárica, nós temos os três. Então, forneci 100 joules de calor. Se 30 foi realizado de trabalho, 100 menos 30 dá 70. 70 vai para a variação da energia interna do gás. Ok? Outra transformação é a isovolumétrica. A isovolumétrica mantém o volume constante. Se nós não temos variação de volume, consequentemente, nós não temos trabalho. Porque nós falamos que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Então, se eu não tenho trabalho, o que vai acontecer? Nós temos que trabalho, W é zero, ΔU é igual a Q. Ou seja, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebida ou retirada do gás. Ou seja, se a transformação é isovolumétrica, eu forneço calor, a temperatura, todo esse calor vai virar aumento de temperatura. Se eu retiro o calor, todo esse calor vai ser retirado das moléculas do próprio gás. E aí, desculpe, a temperatura vai diminuir, ok? E a transformação, desculpe, adiabática. Transformação adiabática é uma transformação nova que ela ocorre sem a transferência de calor. Então, é uma transformação que ocorre muito rápida, onde não dá tempo de transferir calor entre o sistema e a vizinhança.
ou quando o recipiente é termicamente muito bem isolado. Também não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Tá? Quando a gente fala de transformação adiabática, se não há troca de calor, ΔQ é zero. Se o ΔQ é zero, o que vai acontecer? ΔU vai ser igual. ΔQ corta, fica zero, menos trabalho. Ou seja, o trabalho ele é oposto à variação de energia. Ou seja, se você realiza um trabalho sobre o gás, você comprime o gás rapidamente, sem que haja tempo de troca de calor. O que vai acontecer? O trabalho que você fez sobre o gás vai provocar um aumento de temperatura. Então, trabalho negativo, ΔU é positivo. Se o trabalho for positivo, ou seja, o trabalho realizado pelo gás, o gás expandiu, empurrou o êmbolo para cima, o que vai acontecer? ΔU vai ser negativo, a temperatura do gás vai diminuir, porque ele vai usar a própria energia das moléculas para empurrar o êmbolo para cima. Então, isso vai fazer com que a temperatura do gás diminua, já que ele perdeu energia para poder empurrar o êmbolo para cima. Tá ok? Então, trabalho positivo, ΔU é negativo. ΔU positivo, trabalho é negativo. É o oposto. Inverte. E aí nós temos aqui um exemplo de transformação cíclica, tá? E nós temos também a representação das transformações de um processo adiabático, que a gente não tinha visto. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos isovolumétrica de A para B, desse ponto para cá. De A para B nós temos adiabático. Você observa que ela é uma curva, mas é uma curva menos acentuada do que o isoterma. Então, ela passa de uma isoterma para outra. Então, se ela passa de uma isoterma para outra, ela não é isotérmica, ela tem uma temperatura diferente. Então, por isso que ela não é uma transformação isotérmica. Então, ela está passando de uma isoterma para outra, a temperatura aqui dessa isoterma é maior do que essa, porque ela está acima. Então, você tem aqui uma diminuição de temperatura no processo adiabático, tá? Se é uma expansão adiabática, porque a expansão, olha só, o gás está aumentando, ó. O volume aqui era pequeno, o volume aqui ficou maior. Então, está expandindo o gás, uma expansão adiabática, tá? Se a expansão adiabática, o trabalho é positivo, realizado pelo gás, ΔU vai ser negativo, a temperatura diminui. Se for uma compressão, que seria o oposto, de B para A, se vai de B para A, o volume diminui, ó, o volume é menor do que o de B, aqui em A. Então, você tem uma redução de volume, o trabalho foi positivo, realizado sobre o gás, e aí a sua temperatura aumenta, tá? T vai ser maior, porque ΔU é maior do que zero. Beleza? E aí a gente parte para a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com o princípio da máquina térmica. A máquina térmica é qualquer dispositivo capaz de retirar calor de uma fonte quente, transformar parte desse calor em trabalho e jogar o excedente para a fonte fria, tá? Por que isso? Porque não existe máquina térmica capaz de transformar todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Se houvesse isso aí, seria a solução para os nossos problemas ambientais. A gente não teria resíduo sendo jogado por um veículo, por exemplo, na atmosfera. O que o veículo faz? Ele é uma máquina térmica. Ele pega o calor produzido na combustão da mistura entre o combustível e o ar dentro do bloco do motor, e essa explosão faz com que o pistão suba e desça, gerando movimento que vai ser transferido depois por um diferencial para a roda, para poder inverter o sentido do movimento e esse carro fazer as rodas, esse motor fazer as rodas do veículo se movimentarem. Então, é uma máquina térmica. Porém, ele não queima toda a gasolina e transforma em movimento.
Existe o resíduo que é lançado pelo escapamento do veículo na atmosfera, que é o nosso gás carbônico, né? Dióxido de carbono. Então, nós teremos aí um resíduo que vai ser jogado na atmosfera, tá certo? Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó, a primeira lei, ela é baseada na conservação da energia. Então, a energia, segundo aquela teoria de Lavoisier, ela não é criada nem destruída, apenas transformada, apenas muda de forma, tá? Então, a primeira lei, ela não diz respeito à probabilidade ou possibilidade de ocorrência de determinados eventos. A segunda lei já tem um caráter estatístico, é justamente isso aí que a gente está falando. A energia, ela pode ocorrer, a conservação da energia num todo, mas em determinado sistema pode haver troca aí quando há liberação, por exemplo, dos resíduos de uma fonte quente para uma fonte fria. Dois corpos de temperatura diferentes, sempre colocados em contato, a passagem espontânea é do corpo de maior temperatura para o de menor. Porém, existem formas artificiais de fazer o contrário. É o caso do refrigerador, do ar-condicionado, desses equipamentos que são utilizados para resfriar o ambiente, que a gente vai ver também na sequência, depois de estudar a máquina térmica. A energia mecânica, elétrica, química, nuclear, etc., tende a se degradar espontaneamente, integralmente em calor. Então, ela vai se dissipando em forma de calor, tá? No entanto, a conversão inversa de calor em energia mecânica, por exemplo, é difícil e nunca integral, que é o caso da máquina térmica. Então, você consegue transformar calor em energia mecânica, porém, sempre há dissipação de energia, a perda dessa energia, através dos resíduos, através do aquecimento do motor e vice-versa, tá? Se uma gota de tinta for colocada em um líquido, as partículas dessa gota se espalham espontaneamente até que todo o líquido fique uniformemente tingido. Não é possível, mas altamente improvável, que as moléculas dessa substância, da tinta, se reúnam de modo espontâneo para restaurar a gota original. Então, você poderia, teoricamente, separar essas moléculas novamente e formar a gota original, tá? Mas é altamente improvável que isso ocorra, tá? Por que altamente? Porque ela já se agrupou em outras moléculas. A mesma coisa vai ocorrer com a energia, só a título de comparação, para vocês entenderem, ok? Bom, então o enunciado da segunda lei diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica que, trabalhando entre duas fontes térmicas, transforme integralmente calor em trabalho. Então, a gente não tem como transformar calor integralmente em trabalho. Sempre vai ter um resíduo para a fonte fria, senão seria a solução dos nossos problemas ambientais. O calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Esse tem que ser um processo artificial, como eu falei para vocês, que a gente vai estudar na parte de refrigeradores, ok? Então, seria basicamente isso aí na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar de refrigeradores e detalhar máquinas térmicas. Valeu? É isso aí, então.